O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. O vereador Wagner Oliveira, o Vagnão, homenageou os 20 anos de parceria entre o Grupo Unidas e a Uniodonto. Os 20 anos da parceria entre a ABIL Grupo Unidas e a Uniodonto de Piracicaba foram celebrados com a entrega de moção de aplausos pelo vereador Wagner de Oliveira, o Vagnão, aos presidentes de ambas as empresas. A união na prestação de atendimentos em saúde bucal deu origem, em 1999, à Clínica Integrada Odontológica. O espaço, com 7 consultórios, oferece atendimento em todas as especialidades odontológicas para um público médio de 1.000 pacientes por mês. Quando começou essa parceria de Uniodonto e a ABIL, a gente via que lá atrás a dificuldade era muito grande. Falava-se em odontologia, todo mundo assustava, era muito caro, era muito isso, muito aquilo. Então a gente via que passava muitas as crianças, jovens, adolescentes, com a necessidade de tratamento odontológico. E a partir dessa parceria da Uniodonto com a ABIL, eu acredito que ficou mais acessível, né? Então a gente vê que facilitou muito mais para a sociedade piracicabana. Em nome do presidente da ABIL Grupo Unidas, Evaldo Zoca, o gerente de marketing da empresa, Marcelo Oliveira, agradeceu o reconhecimento prestado por Vagnão. Nós só temos que agradecer por prestar essa homenagem, que é de grande importância para nós. Afinal de contas, esse prêmio Top of Mind é um prêmio que só se conquista quando se é lembrado, quando é destacado pela nossa sociedade. Então, eu vejo essa homenagem não só da ABIL Grupo Unidas, mas também para todos os nossos associados. Vocês são merecedores dessa homenagem também. O diretor-presidente da Uniodonto de Piracicaba, Cláudio Roberto Zambello, ressaltou que a ideia de criar a Clínica Integrada Odontológica visou concentrar no mesmo local diversas especialidades. Já em 1997, a gente já sentou e percebendo que a construção de uma clínica centralizada com todas as especialidades, a gente conseguiria reduzir um custo fixo, né? E poderia estar prestando um serviço de qualidade com um custo menor. O vereador André Bandeira conheceu o trabalho da Central de Libras de São Paulo. Somente em Piracicaba, de acordo com dados do IBGE de 2010, são cerca de 4.200 surdos ou pessoas com deficiência auditiva severa. A estimativa é de que aproximadamente 7% da população tem esse tipo de limitação. Para os surdos, Libra é sua primeira língua e, portanto, a acessibilidade só é possível quando ele consegue se comunicar desta forma. Para isso, a tecnologia é uma grande aliada. A AME tem uma central de Libras em São Paulo com cerca de 50 intérpretes e presta serviço, inclusive, para a prefeitura daquela cidade. Por meio do aplicativo ICOM, desenvolvido por eles, é possível, por exemplo, que um surdo em uma consulta médica seja traduzido para o profissional e vice-versa, por meio de uma videochamada. O grande diferencial é a disponibilidade, quer dizer, você tem um atendimento imediato e de uma pessoa fluente em Libras. O que a gente percebe é que os esforços que vêm sendo feitos por todos os órgãos, no sentido de qualificar os seus servidores na língua, acaba não sendo efetivo, né? Porque é uma língua, como uma língua estrangeira, complexa, que envolve um estudo de bastante tempo e uma imersão na cultura, interagir bastante com os surdos. Isso nem sempre é verdade. E é praticamente impossível quando a gente pensa numa cidade que todos os locais, em todos os períodos, você tem alguém fluente em condição de atender bem um munícipe que tem essa necessidade. O pagamento pelo serviço é feito pelas horas utilizadas e a estimativa é de que uma cidade do porte de Piracicaba, o investimento seja entre 12 e 17 mil reais, se for utilizar a internet patrocinada ou não, para cerca de 50 horas mensais. O vereador André Bandeira, após conhecer a proposta, disse que irá divulgá-la em empresas e também conversar com o executivo para verificar a possibilidade de implantar o sistema no município, atendendo, por exemplo, os postos de saúde, SAMU e Guarda Municipal, entre outros locais.
o intuito nosso é trazer isso para Piracicaba, trazer esse serviço aqui para a nossa prefeitura, também para a Câmara de Piracicaba. Vamos buscar conversar com a iniciativa privada, as associações, a CIP, o CIMESP aqui no nosso município, levando isso aos serviços prestados pelo setor privado do município também, proporcionando a inclusão, proporcionando a acessibilidade, proporcionando a participação de todas essas pessoas da forma mais plena possível, que no caso aí da comunidade surda, quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em comunicação, e Libras é fundamental. Libras é o nosso segundo idioma do país, o segundo idioma oficial, mas para os surdos é o primeiro idioma, ele vem primeiro do que o português. Então é fundamental a gente ter um serviço como esse no município, prestado com qualidade e proporcionando essa inclusão, essa participação de todas as pessoas. Escola do Legislativo promoveu palestra sobre a mulher no mercado de trabalho. A segunda palestra do ciclo de debates Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão, Política, Trabalho e Empoderamento Feminino teve como tema os perfis profissionais e perspectivas de inserção igualitária da mulher na sociedade e no mundo do trabalho. A palestrante, a professora Eliane Berlato, diz que houve muitos avanços, mas ainda há muito a conquistar pelas mulheres. Interessante a gente colocar que, por mais que se observe avanços, nós ainda temos muito para caminhar. Ainda os papéis sociais permanecem com essa visão tradicional de que a mulher fica em casa e que o homem sai para trabalhar. Quando essa mulher assume um espaço no mercado de trabalho, ela precisa conciliar esses papéis, porque eles ainda não estão avançando para o homem da forma como deveria. Então, a grande discussão é olhar para essa entrada no mercado e entender que quando nós falamos de casais, é uma parceria, não é uma ajuda. A vereadora Nancy Tami, diretora da Escola do Legislativo e que ministrou a primeira palestra do ciclo com o tema As Cotas Eleitorais e a Participação da Mulher na Política, comentou sobre a importância de se incentivar o empreendedorismo feminino. Porque essa questão da emancipação econômica é fundamental para a mulher. A mulher é empreendedora, acho que desde que nasce. Muitas vezes ela não sabe o conceito e não se insere em muitos contextos, capacitações, canais que tem de oportunidades, por não entender o conceito e não ser inserida nesse tema. Então, a gente tem muita coisa acontecendo na cidade e a ideia hoje, Eliane Berlato, assim, é referência para nós, né? Na cadeira que ela ocupa na Exalc, curso de administração, tem pesquisas na área e faz parte do nosso conselho da escola. Então, hoje ela vem falar do empoderamento feminino, mais no empreendedorismo. Também por meio da Escola do Legislativo, curso com iniciação política contou com 90 participantes. Os jovens não são o futuro do Brasil, mas sim o presente. Foi assim que o professor Pedro Matosinhos iniciou o curso de iniciação política realizado pela Escola do Legislativo na tarde de quarta-feira, dia 16, com cerca de 90 participantes inscritos pelo site da escola e alunos do Instituto Formar e da ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa. O curso, que será dividido em 3 encontros, tem o objetivo de alterar a relação dos mais jovens com a política, instigá-los a procurar entender sobre o assunto para que sua participação democrática seja cada vez mais instruída e responsável. E democracia foi o tema principal da aula de abertura do projeto, a explicação de como surgiu o conceito e como se aplica na sociedade. Democracia é o poder do povo, poder pelo povo e poder para o povo. Eu começo aqui convidando eles a pensarem, convidando eles a terem uma visão crítica sobre a democracia, no sentido de valorizarem a democracia e também de olhar tudo que o nosso mundo já passou, né, referente à democracia e tudo que a gente passa hoje em dia. O quão importante é para eles participarem e estarem presentes nas decisões dessa nossa população. O quanto é importante para que os jovens se engajem na democracia brasileira. O estudante do curso de administração da ETEC, Pedro Pereira, completou 16 anos este ano, mas seu interesse por política vem desde que era mais novo.
Pedro é tão interessado no assunto que pretende até ser presidente do Brasil. É importante que a população tenha esse envolvimento. Essa é uma casa que é sim para ser do povo e quanto mais a gente se envolver, mais a gente entender, mais a gente vai poder cobrar aquilo que nos é nosso, nos dado por direito, aquilo que a gente merece receber. Então, eu acho muito importante e eu acho que é uma iniciativa fantástica da Câmara. A vereadora Nancy Tami acredita que é a força do coletivo que transforma. E a Câmara de Vereadores, como Casa do Povo, tem o dever de proporcionar debates como este. Não tem dúvida que a gente tem que trazer para o jovem essa discussão, essa importância do espaço público, cada um deles ou delas, né, como atores nesse processo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, que cada um de nós é pequeno, mas a força do coletivo é que transforma. Então, entender a política como a arte de agir conjunto, entender a política como realmente um espaço de fazer o bem, da gente conseguir conjuntamente uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais sustentável, eu acho que isso é um processo desde que a gente nasce. E aí, parabéns, acho que a toda a Câmara, parabéns a todo o grupo também que dirige, porque nós estamos dando essa possibilidade de interação, de diálogo com esses jovens, com gente muito preparada, não só do conteúdo, mas forma didática e com todas as oficinas, o engajamento, que pode motivar esses jovens a participar mais, a realmente que a gente tenha nas decisões a voz deles também, que é muito importante. O curso de iniciação política conta com outros 2 encontros. Um no dia 30 de outubro, a ser ministrado por Joyce Luz, e outro no dia 13 de novembro, com Maria Isabel Soares. Dentre os temas que serão apresentados estão os direitos essenciais e a cidadania, demandas e direitos, estrutura do Estado brasileiro e, por fim, conquistas e organização da sociedade. O vereador Pedro Kawai homenageou a proprietária do cemitério de animais pelos 25 anos de fundação. A ideia de criar um cemitério de animais nasceu da indignação de Miriam, que cresceu vendo os corpos boiando no rio Piracicaba. Já adulta, ela não teve dúvidas de que esse seria o seu negócio. Eu bebia a água do rio e ver um corpo de animal descendo o rio, que um absurdo aquilo ali. Completando 21 anos de atuação em Piracicaba, Miriam se orgulha de já ter sepultado cerca de 42 mil animais, manter um lar transitório de cães que são vacinados, vermifugados para serem colocados para a adoção e ainda contribuir para a geração de renda do município. Com isso, eu estou conseguindo dar emprego. Eu tenho 4 funcionários aqui registrados, 24 famílias são os taxi dog que trazem os animais para mim. 24 famílias envolvidas com o nosso cemitério. Uma família que confecciona os caixõezinhos, o senhor que traz a terra para a gente sepultar os animais. Então, muitas famílias estão nesse envolvimento aqui, sustentável, né? Andando aqui pelo cemitério Parque de Animais, nós podemos ver que alguns animais permanecem nas famílias por cerca de 2 décadas. Então, o momento da despedida tem que ser sim especial. Como reconhecimento, o vereador Pedro Kawai entregou o voto de congratulações a Miriam, que o recebeu na companhia da amiga Ira e da nora Arlete. Nós sabemos o quanto é difícil você manter qualquer que seja o trabalho por tanto tempo seguido. Mas principalmente é pelo carinho e o amor que a Miriam transmite num momento tão difícil que é quando é da perda do nosso animalzinho, do nosso pet. Os animais sempre fizeram parte do dia a dia da família, são como se fossem seres humanos, mais um integrante da família, e quando eles se despedem da gente, partem para um outro plano, fica aquele vazio, fica aquela dor. E a Miriam recebe com todo o carinho, com todo o afeto, cuida bem deles depois da morte e faz com que a gente se sinta abraçado por tanto carinho. Esse reconhecimento é muito válido para mim, estou muito feliz. Câmara promoveu reunião solene em homenagem ao Dia do Professor e Educador do Ano. Solenidade na noite da sexta-feira, dia 18, marcou a entrega do Prêmio Educador do Ano e comemorou o Dia do Professor. As homenagens ocorreram no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contemplou os servidores que se destacaram ao longo do ano em seus respectivos ambientes de trabalho. É um momento de grande alegria e satisfação.
porque a gente tem a oportunidade de reconhecer o trabalho fundamental que os professores e os demais servidores do magistério fazem em prol das crianças dessa cidade. Então a gente fica muito feliz de ver, de um lado, uma política pública do Executivo que valoriza a educação. Quando o professor ele consegue transmitir todo o seu conhecimento, consegue formar com maestria as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, com certeza nós temos melhores na saúde, melhoria na educação, melhoria no meio ambiente. E vem de encontro a isso essa homenagem da Câmara. Homenagear e reconhecer esse tão importante profissional para o nosso dia a dia, que é o profissional da educação, e o Prêmio Educador do Ano faz com que a gente traga para toda a cidade o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso respeito por tão importante profissão. Kawai aproveitou o evento para entregar a moção de aplausos para algumas docentes da rede municipal de ensino. Viviane é supervisora da secretaria e foi uma das homenageadas à noite. Ela contou à TV Câmara um pouco de seu trabalho no dia a dia. Eu sou supervisora da educação infantil, trabalho com as creches de crianças de 0 a 5 anos. E é uma responsabilidade muito grande, a gente fazer esse acompanhamento, sempre pensando nessa educação de qualidade, trazendo a formação aos nossos professores, educadores. É um trabalho árduo, mas é um trabalho prazeroso, porque a gente faz com muito amor, com muito carinho. A entrega do Prêmio Educador do Ano e a solenidade do Dia do Professor ocorrem anualmente. E nesse ano foi proposta pelo vereador José Marcos Abdala. Nessa noite, diretores, professores, demais profissionais da educação foram homenageados. É uma grande emoção para a gente poder fazer uma homenagem dessa, porque que seríamos de nós sem os professores? Não tem uma classe social que não passou pelos professores. O carinho que eles têm, a competência, o compromisso que eles têm. Muitos professores ficam feriados, sábado, domingo, preparando aula. Olha aí a alegria do povo, olha que bonito, a alegria deles, a união deles. Isso é muito bom, isso fortalece, isso faz de nós a melhor educação do Brasil. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá, confira agora a agenda dos próximos eventos que serão abertos ao público na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na terça-feira, na Escola do Legislativo, às 14h, haverá o último dia do curso Sustentabilidade e Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento. Às 19h30, no Salão Nobre, o vereador Gilmar Rota promoverá uma reunião solene em comemoração aos 60 anos da fundação do Sindicato dos Bancários. O projeto de lei complementar 12 de 2019, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, será debatido em audiência pública que ocorre no prédio principal às 14h, na terça e na quarta-feira. Ainda na quarta-feira, às 9h, a Escola do Legislativo promoverá a oficina prática Círculos de Construção de Paz, Troca de Saberes. E às 19h30, no Salão Nobre, haverá uma reunião solene para entrega de título de cidadã piracicabana a Cíntia Pinotti, por autoria do vereador Johnson Oliveira. Na quinta-feira, às 14h, haverá uma palestra na Escola do Legislativo com o tema Mudanças Climáticas e as Cidades. Por que tratar deste tema no âmbito municipal? Na sexta-feira, haverá abertura de 2 licitações. A primeira, com início às 9h, será para fornecimento parcelado de papel sulfite A4 e A3. E a segunda, com início à 13h, será para aquisição de materiais de escritório. Lembrando que as inscrições para os cursos da Escola do Legislativo podem ser feitas pelo site câmarapiracicaba.sp.gov.br e todas as licitações realizadas na Câmara são do tipo menor valor global ou por item com recibo de retirada de edital pela internet. Você pode acompanhar os eventos ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital, pelo canal do YouTube TV Câmara Piracicaba ou presencialmente na Rua Alferes José Caetano, número 834, no centro. Na próxima edição do Jornal da Câmara, eu estou de volta com mais eventos. Até lá!
Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, que tem em sua pauta 4 projetos de decreto legislativo em redação final, uma moção, 11 requerimentos e 2 projetos de lei em segunda discussão. A tribuna popular será utilizada por Wilson Trindade, com o tema Melhorias necessárias na saúde e na vida dos piracicabanos, e em seguida por Alex Fabiano Costa Garcia, que falará sobre a Praça do Mário Dedini sem iluminação. Durante o expediente, o vereador Carlos Gomes da Silva, o capitão Gomes, entregará a moção de aplausos para a dupla César e Paulinho. O início é logo mais às 19h30. Na próxima quinta estou de volta. Até lá!